Graça e paz, irmãos. Amém. Deus possa abençoar os irmãos que já estão aqui, os irmãos que já estão nos ouvindo aí, via online. Que Deus possa derramar da sua graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Desde já eu agradeço a Deus pela oportunidade e pelo privilégio de poder estar aqui. É sempre bom estarmos aqui na casa de Deus, podendo aprender mais um pouco da sua palavra e da sua vontade para as nossas vidas. E isso é muito importante, porque nos faz com que nós venhamos a cada dia crescer na fé em Cristo Jesus. Quando nós nos dispomos a aprender da palavra de Deus, nós dizemos a Deus que nós queremos crescer, como diz o apóstolo Paulo, para que nós não venhamos ser mais como crianças e beber leite, só beber leite, mas que nós possamos, comer o alimento sólido, E quando nós nos dispomos a aprender da sua palavra, nós estamos dizendo a Deus: Senhor, eu quero ir mais profundo na tua vontade para a minha vida, eu quero ser algo mais do que eu já sou hoje para a tua vontade, que o teu nome possa ser glorificado na minha vida. Amém? Vamos orar antes de nós começarmos os nossos estudos, ou o nosso estudo acerca do profeta, a qual foi nos incumbido para poder trazer para os irmãos e analisar algumas coisas. Nós vamos orar. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez estamos aqui neste momento. Em primeiro lugar, queremos te agradecer, queremos te enaltecer pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça derramada sobre as nossas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, sabemos que não somos dignos de estar aqui, mas a tua graça e a tua misericórdia tem nos alcançado e nos dado este privilégio de poder estar aqui nesta noite, para poder aprender um pouco mais acerca da tua palavra, para podermos crescer um pouco mais na fé em Cristo Jesus e que possamos nos aprofundar na intimidade com o Senhor, através da tua palavra. Senhor, abre o nosso coração para a tua palavra, abre a nossa mente para que possamos entender, Senhor, meu Deus, aquilo que o Senhor quer falar conosco através da sua palavra. Senhor, aquele irmão e aquela irmã que estiver neste momento, Senhor, buscando algo da tua parte, meu Deus, que neste momento possa buscar que venha encontrar através da tua palavra, Senhor, porque eu creio no poder da tua palavra, eu creio que o Senhor, ó Deus eterno, pode transformar vidas através da tua palavra. É por isso que nós estamos aqui, é porque a tua palavra foi nos anunciada, nos ensinada, Senhor, e por isso estamos aqui. Obrigado, Senhor, por mais este momento tão maravilhoso e oportuno. Senhor, meu Deus, abençoa a cada irmão e a cada irmã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, neste momento, nós estamos já na 11ª, no 11º livro dos profetas menores, e nós vamos falar hoje sobre o profeta Zacarias. Na semana passada, o nosso irmão, ele trouxe sobre o profeta Ageu, ele falou um pouco sobre o profeta Ageu, só que essa semana, nós vamos voltar a falar algumas coisas. Por quê? Porque o profeta Ageu e o profeta Zacarias, eles foram contemporâneos e tiveram e viveram mais ou menos na mesma época, E nós vamos ver que Zacarias, ele foi um profeta que veio um pouco depois, começou a profetizar junto com o profeta Ageu, e depois de uns 2 meses que
de Ageu, ele começou a profetizar também. Nós vamos ler aqui, para começar, nós não íamos começar sem a palavra do Senhor, capítulo 1 do livro do profeta Zacarias. Eu quero ler com os irmãos até o versículo 6. Diz assim o texto: No 8º mês do 2º ano de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido. O Senhor enfureceu-se contra vossos pais. Portanto, diz-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Voltai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais. Os antigos profetas pregavam a eles. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas obras más. Eles, porém, não ouviram e nem me entenderam, diz o Senhor dos Exércitos. Onde estão agora os vossos pais e os profetas? Por acaso vivem para sempre? Mas as minhas palavras e os meus estatutos, que ordenei pelos profetas, meus servos, chegaram a vossos pais, e eles se arrependeram e disseram: O Senhor dos Exércitos nos tratou segundo nossos caminhos e segundo as nossas obras, conforme havia decidido. Amém? Irmãos, na semana retrasada, nós falamos, né, do último profeta pré-exílico. O que é isso? Os profetas pré-exílicos, eles profetizaram antes do exílio do povo judeu para a Babilônia. E o que eles profetizavam? Nós estudamos que, para que o povo se arrependesse dos seus maus caminhos, senão eles poderiam ter grandes dificuldades com relação às suas ações diante de Deus e diante de si próprio. E foi o que aconteceu: o povo não ouviu os profetas, eles não se arrependeram dos seus caminhos e acabaram e foram exilados pela Babilônia. Quando nós falamos sobre isso, lá em 2 Juízes é só um. 2 Reis, no capítulo 24 e versículo 9, vai falar sobre isso, que Nabucodonosor, ele foi, sitiou a cidade de Jerusalém, pegou os pertences, né, do templo, destruiu o templo e levou o povo cativo para a Babilônia. Segundo Jeremias, em Jeremias ele já tinha profetizado isso. No capítulo de número 25 e o versículo de número 11, vai falar sobre isso. Aliás, o capítulo de número 29 e o versículo 10, Jeremias, ele profetizou sobre isso, que o povo ia ficar cativo durante 70 anos pela Babilônia. Só que o povo, como diz aqui o profeta Zacarias, o povo não ouviu os profetas, o povo não quis ouvir aquilo que Deus estava falando para eles, estava advertindo a eles. E foi o que aconteceu, o povo foi exilado durante 70 anos. O livro do profeta Zacarias, ele é o segundo livro mais citado da Bíblia. O primeiro livro mais citado no Novo Testamento é os Salmos. E o segundo livro mais citado é o livro de Zacarias. Ele tem cerca de mais de 40 citações.
O livro do profeta Zacarias, ele é o livro pós-exílio. Nós vamos ver aqui no decorrer do estudo por que ele é um livro pós-exílio. Além do livro do profeta Zacarias, também o livro do profeta Ageu e Malaquias. Esses 3 profetas foram os profetas pós-exílicos. Na semana que vem nós estudaremos também sobre o profeta Malaquias, a qual ele profetizou cerca de 100 anos depois do profeta Zacarias, ali no tempo mais ou menos de Neemias. Bom, qual o significado do nome Zacarias? O significado é Javé se lembra. Compartilhado mais ou menos por 29 personagens na Bíblia. Ou seja, não é só esse profeta que tem o nome aqui. Existem cerca de 29 personagens na Bíblia que tem o nome de Zacarias. Eu separei um livro, um texto bíblico, para nós enfatizarmos um pouco acerca do significado do nome do profeta Zacarias, né? Que significa Javé se lembra, ou Deus se lembrou, né? Em Isaías, capítulo de número 49, versículo de número 15, nós vamos ver Deus falando perguntando, pode uma mulher esquecer-se de seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? E aí essa resposta fica aí a vácuo. E o próprio profeta, através, né, do Espírito Santo, ele responde, mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Então nós vamos ver que Deus, ele traz o castigo ao povo de Israel, mas ele não esquece das suas promessas feitas aos profetas, pelos profetas anteriores a eles. E aí, o que nós podemos aprender com isso? Em muitas das vezes, em circunstâncias, ou a maioria das vezes, nas circunstâncias difíceis de nossa vida, nós achamos que Deus se esquece de nós. Nós achamos que Deus, ele não está a par da nossa situação. Ele não está a par da nossa vida, o que está acontecendo e como está acontecendo. E nós vamos ver no decorrer desse estudo, e nós vimos também lá no profeta Ageu, que o povo já estava desanimado, achando que Deus não estava mais no controle da situação. E é mais ou menos isso que acontece conosco. Nós, muitas das vezes, vamos para uma determinada situação de dificuldade e achamos que Deus não está mais conosco. E essa situação de dificuldade, ela perdura muitas das vezes, meses, anos e anos. E achamos que Deus não está mais no controle porque a situação parece não ter fim. E o profeta, ele levanta um questionamento e Deus usa ele para levantar um questionamento, o profeta Isaías. Ele fala, pode uma mulher se esquecer do próprio filho que amamenta? Será que pode acontecer isso? Mesmo que ainda aconteça, eu todavia não me esquecerei de ti. O que é que Deus queria dizer através dessa palavra? É que o amor de uma mãe, ele é muito grande. O amor de uma mãe, ele muitas das vezes supera todas as expectativas, mas o amor de Deus é maior ainda. Deus não se esquece das suas promessas que Ele faz para conosco. Ainda que dure décadas, para que as promessas de Deus se cumpram, para que a sua esposa seja salva,
para que o seu esposo seja salvo, para que o seu filho seja salvo, para que haja cura na sua vida, para que haja cura física, para que haja cura espiritual. Ainda que demore anos para que isso aconteça, se Deus prometeu, essa promessa ela vai se cumprir. Não importa quanto tempo custe, ela vai se cumprir. Porque diz a palavra do Senhor que ele não é homem para que se arrependa, e nem filho do homem. Não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus está no controle da situação. E Deus estava no controle da situação no tempo de Zacarias e Ageu. Porque foi um tempo onde eles voltaram do exílio babilônico, aonde foi dado pelo profeta Isaías, no capítulo de número 44, versículo de número 28, e no capítulo de número 45, no versículo de número 1. Falou que Deus, através desse profeta, Deus usou o profeta Isaías falando, olha, vai se levantar um homem chamado Ciro, que ele fará com que o povo se livrará do exílio. Esse é meu servo ungido. E após 70 anos essa promessa foi cumprida. Bom, quem era Zacarias? Zacarias era filho de Berequias, de uma família sacerdotal, e neto de Ido. Nós vamos ver aí, tem algumas referências. Zacarias capítulo de número 1, versículo do 1 ao 7. Esdras capítulo de número 5, versículo de número 1. Capítulo de número 6 e 14 de Esdras. E Neemias capítulo de número 12, versículo 4 e versículo 16. Quem era Ido? Ido era um sacerdote que retornou a Jerusalém com Zorobabel, o primeiro governante judeu de Jerusalém, depois da volta dos judeus do exílio babilônico. Então Ido, ele era avô de Zacarias. Então ele era da linhagem sacerdotal. O sacerdócio, ele era encarregado de geração a geração. Então, como Zacarias era na geração de sacerdotes, então Zacarias também era um sacerdote. Bom, esse registro está em Neemias, capítulo de número 12, e versículo de número 1 ao 7. Assim como Jeremias, Ezequiel, Zacarias não era apenas profeta, ele era também sacerdote. Lá em Jeremias capítulo 1, versículo 1, e Ezequiel capítulo 1 e versículo 3 vai falar deles também sendo sacerdote, não somente profetas. Bom, Zacarias, ele nasceu na Babilônia e estava entre os que voltaram a Judá em 538 a.C., sob a liderança de Zorobabel e de Josué. Ele é mencionado nos livros de Esdras e Neemias. Os irmãos, para poderem entender um pouco mais sobre o contexto do profeta Zacarias, eu aconselho os irmãos a lerem o livro de Esdras e o livro de Neemias, porque vai relatar um pouco mais sobre o contexto histórico da vida do profeta Zacarias e também da vida do profeta Ageu, porque eles viveram, nós vamos ver que eles viveram paralelamente, eles viveram praticamente no mesmo tempo. Bom, o livro de Zacarias foi provavelmente escrito em dois segmentos principais, entre 520 e 470 a.C., tendo correlação com as datas de Ageu, na qual profetizou entre 29 de agosto e 18 de dezembro de 520 a.C. Suas profecias
foi de um pouco mais de, sua profecia foi de um pouco mais de 2 anos, de 520 e 518 antes de Cristo. Quando nós falamos 520, está mais longe um pouco da era de Cristo. Quando nós falamos 520 e 518, não é para confundir, é porque quando se chega no tempo de Cristo, começa o ano 1. Então, por isso que vem a leitura descendente, não crescente. Quanto mais antigo é o profeta, mais longe ele está do ano 1 de Cristo. Tá? Não é porque a gente está confundindo 520 e 518, não é 518 e 520, tá bom? Porque quando chega em Cristo, aí o ano começa, ano 1, tá bom? O profeta Zacarias começou a profetizar cerca de 2 meses depois de Ageu também ter começado a profetizar. Nós vamos ver lá, essa referência nós vamos ver em Ageu capítulo 1, versículo 1, e Zacarias capítulo 1, versículo 1. Essa referência aí dos 2 meses. Zacarias, ele começa a profetizar depois, mais ou menos 2 meses depois que Ageu começa a profetizar. Então, a profecia de Ageu e Zacarias, elas estão correlacionadas. Se eu falar aqui de Zacarias e não falar de Ageu, né, fica meio um pouco vago, porque a gente não vai entender um pouco do contexto de Zacarias. Isto é, no 8º mês do 2º ano de reinado do rei Dário, em 520. Nós vamos ver que Deus usou o imperador persa, Ciro, para livrar o povo judeu, né, do exílio, liberou o povo judeu do exílio, fez um decreto, como eu já falei para os irmãos, lá no... deixa eu ver aqui qual que é o texto bíblico. Cadê? No capítulo... Deixa eu ver aqui... Neemias capítulo 12, versículo 1, em Esdras capítulo 5, versículo 1, vai falar sobre isso. Em Esdras capítulo 5 e versículo 1, vai falar que Ciro, ele faz um decreto, e através desse decreto o povo judeu, ele pode voltar para Jerusalém para construir o templo, né? Nós vamos ver que quando Nabucodonosor, né, a Babilônia, incendeia Jerusalém, eles destroem por completo o templo, né? O templo, ele é totalmente destruído, já não tem mais nada do templo. Na época de Ciro, já não existe mais nada do templo. E Deus usa o imperador persa, ele chama de meu ungido, lá em Isaías ele chama de meu ungido, para poder fazer com que o povo volte e construa o templo. No entanto que Ageu, ele vai, quando o povo chega lá, e o povo começa a desanimar, e Ageu fala, olha, o templo, né, a glória desta casa será maior do que o da primeira, tá? Então, nós enfatizamos aqui a construção do templo. E vamos ver que no capítulo 1 do profeta Zacarias, que Zacarias, ele vai vir junto com o profeta Ageu, tentando animar o povo, né, para poder construir o templo, porque o povo já estava meio que desanimado, né, com tudo que havia acontecido com eles. Bom, sabemos que em 538, o conquistador da Babilônia, o rei Ciro,
da Pérsia promulgou um decreto que permitiu aos judeus voltarem para Jerusalém e reedificarem o templo, né? Esdras vai falar bastante sobre isso, é um contexto histórico muito importante para nós entendermos. Porém, a obra é interrompida no ano de 530 por seu sucessor Câmbises. Câmbises, ele é filho de Ciro. E diz a história que ele foi um imperador muito ruim. No entanto, que ele reinou pouco tempo, ele não ficou muito tempo. E ele impediu que o templo continuasse a ser construído. Ele não aceitou. E aí, depois, no ano de 530, aliás, no ano de 530, então, essa obra ela é interrompida. E ela só vai voltar a ser, o povo só vai voltar a construir o templo no reinado de Dário. Aí nós vamos ver que no 8º ano, no 8º mês do 2º ano de Dário, a palavra do Senhor veio a Zacarias, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido. Ou seja, o ministério de Ageu e Zacarias, pela graça de Deus, foi bem sucedido por causa das suas exortações. A obra recomeçou, né? Nós vamos ver ali em Esdras, capítulo de número 5, versículo 1 e 2, Esdras vai falar sobre isso. Mas não se enfrentar novamente a oposição externa. Ou seja, na primeira vez, houve uma oposição. E agora, de novo, houve mais uma tentativa de interromper a obra do templo. Mas não se enfrentar novamente a oposição. Esdras capítulo 5, versículo 3. O que os inimigos dos judeus não esperavam era que o imperador Dário, em 520, avisado por eles da obra, mandasse procurar e encontrar o decreto na qual Ciro ordenava a reconstrução do templo, com custos a serem pagos pelo Estado. Está lá em Esdras, capítulo de número 6, versículo de número 1 ao 5. Assim, Dário confirmou aquele decreto sob pena de morte para quem o descumprisse. Esdras, capítulo de número 6, versículo de número 6 ao versículo de número 12. E a obra foi concluída em 12 de março de 515 a.C., lá em Esdras, capítulo de número 6 e versículo de número 15. Por isso que é importante, como eu falei para os irmãos, para nós entendermos um pouco mais sobre o contexto do profeta Zacarias e Ageu, nós temos que ler o livro de Esdras, que ele vai trazer um contexto histórico. É uma visão diferente, né, do contexto daquela época, naquele momento. Né? Zacarias ele vai trazer uma visão, que ele vai trazer as profecias, vai trazer, nós vamos ver aqui algumas outras coisas. E Esdras ele vai trazer um contexto histórico, tá? Daquele momento. É importante nós lermos para podermos entender um pouco também a respeito das profecias de Zacarias, tá bom? Bom, algumas datas importantes, né? Algumas são aproximadas. A primeira leva de judeus ao cativeiro do cativeiro babilônico, ao cativeiro babilônico, né? A primeira leva que Nabucodonosor levou foi em 605 a.C., né? Em 597, a segunda leva ao cativeiro. 586, a terceira leva ao cativeiro. O templo em Jerusalém foi destruído em 539 a.C. A queda da Babilônia aos medo-persas, né?
A queda da Babilônia por Ciro, né? Ciro, quando fez com que houve a queda da Babilônia, foi em 538. O decreto de Ciro autorizando o regresso dos cativos de Zorobabel, conduz o primeiro grupo na volta para Jerusalém em 520. Bom, então o primeiro grupo de exilados, né, que veio para Jerusalém, esse primeiro grupo, ele veio com quem? Com o governador Zorobabel. A primeira leva veio com o governador Zorobabel. O segundo grupo, porque não foi de uma vez que o povo veio, né? Todo o povo veio. Foi aos poucos. No segundo grupo, veio com Esdras. Por isso que é importante nós entendermos, nós lermos o livro. E o terceiro grupo veio com Neemias. Lembra lá na construção do muro? Então, aí veio esse terceiro grupo para poder também ajudar Neemias a construir os muros de Jerusalém. Profecias de Ageu, construção do templo reiniciada em 520, em 518 a.C., as profecias de Zacarias, 458 anos antes de Cristo. Esdras volta para Jerusalém com mais de 1.700 pessoas para ensinar e ajudar nas obras do templo, né? E Neemias, em 444 a.C., Neemias volta para construir os muros de Jerusalém. Vocês veem que a Bíblia ela é fantástica. Ela não foge de forma alguma daquilo que nos é proposto, né? Livros que foram escritos há 100 anos, há 200 anos, há 300 anos, eles se correlacionam, né, nas suas histórias. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é fantástica, ela é maravilhosa. Como pode uma pessoa chegar e falar, olha, essa palavra, como diz o nosso irmão semana passada, né, escrita pelo homem, foi escrita por homens, mas inspiradas pelo Espírito de Deus, guiadas pelo Espírito de Deus. Deus, ele estava no controle da história humana, ele está no controle da história humana, ele está no controle das nossas ações, ele está no controle de tudo que ele diz na sua palavra, ele vai se cumprir. Porque ele ainda está no controle. Nada foge das mãos de Deus, dos olhos de Deus. Deus ainda está no controle. Bom, só para nós enfatizarmos um pouco mais, né, acerca das datas, é importante nós sabermos isso, para que nós possamos entender o contexto do profeta Zacarias. No dia 29 de agosto de 520, Ageu começa a profetiza. Está lá em capítulo 1, versículo 1. Né? Essas datas, quando elas são colocadas, elas estão embasadas na Bíblia, tá bom? E quando for aproximada, eu falo que é aproximado, também embasado na Bíblia. Em 21 de setembro de 520, Ageu ele faz a sua segunda profecia. Capítulo 1, versículo 15. 17 de outubro de 520, terceira. Capítulo 2, versículo 1. E entre outubro e novembro de 520, aí vem o profeta Zacarias profetizando. Está lá em versículo 1, no capítulo 1 e versículo 1 do profeta Zacarias. Né? No 8º mês do segundo ano, então está aí entre outubro e novembro de 520. Em 18 de dezembro de 520, nós vamos ver as profecias do capítulo 2, versículo 10, 18 e 20, do profeta Ageu. 15 de fevereiro de 519, profeta Zacarias novamente, capítulo 1 e versículo 7.
e 7 de dezembro de 518, o capítulo 7 e o versículo 1, tá bom? É só para nós termos um pouco aí de entendimento acerca das datas. Os irmãos forem estudar o profeta Zacarias, estudem junto, eu fiz isso. Estudem junto o profeta Ageu, Esdras, Neemias. Aí os irmãos vão ter um apanhado aí do contexto histórico. Aí o que estava acontecendo, como estava acontecendo e o porquê estava acontecendo, né? Nós vamos ver no capítulo 7 e o capítulo 8, só não me lembro muito o versículo que está no profeta Zacarias, o porquê que o povo, eles foram exilados, né? Por quê? Falta de amor ao próximo, injustiça. Lembra lá no profeta, se eu não me engano, o profeta Amós, eu falei um pouco sobre isso, que o povo era para se arrepender, porque eles estavam subjugando mais ainda os pobres, estavam fazendo injustiça social, estava se engrandecendo em cima dos outros, estava trazendo a idolatria para o seu meio. Então, o profeta Zacarias, ele vai falar, por isso que vocês, né, estavam lá, por isso que nós estávamos lá no exílio. Agora o contexto aí o profeta Zacarias, ele vem e fala, agora o contexto é diferente, vamos fazer diferente. É isso que ele está querendo dizer no capítulo 1. Vamos fazer diferente. Os seus pais, nossos pais, eles não ouviram os profetas, que vieram nos alertar acerca daquilo que nós estávamos fazendo. Agora nós devemos, por obrigação, fazer diferente, porque nós já ficamos 70 anos no exílio, e nós sabemos o porquê disso. Amém? Bom, vamos entrar no conteúdo do texto agora, do livro. Nós temos mais um tempinho. No capítulo 1, como eu já falei para os irmãos, no capítulo 1, do versículo 1 ao 6, Deus, ele vai tratar com o povo. Ele faz um convite ao povo ao arrependimento. Se arrependam, não façam como nossos pais fizeram, não ouvir a voz de Deus, e vamos construir o templo, que é importante para nós, para que nós possamos fazer com que a vontade de Deus. Já lá no capítulo 1, no versículo 7, ao versículo e capítulo 6 ao versículo 15, nós vamos ouvir falar, o profeta ele vai profetizar sobre as 8 visões. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre as 8 visões do profeta. Por quê? Porque demandaria mais um pouco de tempo, porque assim, quando nós entrarmos nas visões, os irmãos vão perceber que elas vão estar muito correlacionadas também no Novo Testamento. E eu queria trazer para os irmãos essa correlação também das 8 visões. Então, a gente não vai entrar a fundo, porque o tempo também não nos permite, tá bom? Eu só vou falar por cima, mais ou menos, sobre essas 8 visões. Bom, a primeira visão está lá no capítulo 1, do versículo 7 ao 17, que é o homem e os cavalos. É a primeira visão. O profeta Zacarias. E essas visões, irmãos, elas foram uma noite só, tá? Elas não foram em muitas noites, ela foi numa noite só. E Zacarias, nós vamos ver que ele não estava dormindo, ou seja, não era sonho, era visão, tá bom? Eu quero só contextualizar para os irmãos, eu tive essa experiência há um tempo atrás. E eu não estava dormindo. Pela misericórdia de Deus, ele me mostrou algo ali,
e eu pude ver como se tivesse um filme na minha frente. Estava passando um filme na minha frente. Então, é mais ou menos, eu entendo que é mais ou menos isso que o profeta Zacarias, ele viu. E também ele viu também o anjo, ele falava com o anjo mostrava a ele as coisas, explicava a ele as coisas. Então não era um sonho, era visão. Ele teve realmente visão. As 8 visões foram numa noite só. E essa visão, o homem e os cavalos, no capítulo 1, do versículo 7 ao 17, ela vai falar sobre o cuidado de Deus para com Israel, né? Que Israel ia prosperar a partir dali. Amém? A visão, que é a segunda visão, que é a visão dos 4 chifres e o ferreiro, né? Os chifres, eles significam as nações, né? Em Daniel quando Daniel ele traz algumas visões sobre isso, dos chifres, também vai enfatizar isso. São as nações. E que nações eram essas? Essas nações do profeta Zacarias eram as nações que fizeram com que Israel, Jerusalém, sofressem. E o ferreiro seriam as punições dessas nações. Amém? Só para os irmãos entenderem mais ou menos. Não vou entrar, como eu disse, não vou entrar a fundo, porque precisaria um pouco mais de tempo. A terceira visão é o homem com um cordel de medir, ou seja, a reconstrução. Estava indicando ali a reconstrução de Jerusalém. Então, essa visão do homem com o cordel de medir seria a reconstrução de Jerusalém. Jerusalém seria reconstruída, restabelecida. Aí no capítulo 6 e o versículo 13, vai falar sobre a vingança à Babilônia. O sumo sacerdote, no capítulo 3, do versículo 1 ao 10, vai falar sobre o tipo de Messias. Aí aqui ele começa a indicar acerca do Messias, tá bom? O castiçal e o vaso de azeite, que é a palavra de incentivo e o poder pelo Espírito Santo, capítulo 4, versículo 1 ao 14. O rolo voante, capítulo 5, versículo 1 ao 4. Maldição contra a desonestidade, indica a maldição contra a desonestidade. A mulher no meio do Efa, capítulo 5, versículo 5 ao 11. Remoção do pecado. Os 4 carros, capítulo 6, versículo 1 a 8, julgamento sobre toda a terra, tá bom? Essas são as visões de Zacarias. Bom, já no capítulo 6, do versículo 9 ao 15, vai falar sobre a coroação do sumo sacerdote. No capítulo 7, do versículo 1 ao 14, vai falar sobre o ritual religioso, ou arrependimento verdadeiro. No capítulo 8, do versículo 1 ao 23, a restauração de Sião. No capítulo 8, do versículo... já falei. E do capítulo 9, do versículo 1 ao 11 e 17, vai falar sobre a primeira profecia, né, o Messias rejeitado. Né, vai falar sobre o contexto que o Messias ele é rejeitado. E nós vamos ver que realmente aconteceu lá nos livros dos evangelhos. E a segunda profecia, no capítulo 12, versículo 1, e o capítulo 14, versículo 21, vai falar sobre o Messias reina. Amém? Bom, uma curiosidade é que o capítulo 9, o versículo, do capítulo 9 ao capítulo 14, né, não estão ligados, né, à história imediata do profeta Zacarias. Alguns dizem que foi outra pessoa, né, que escreveu esse contexto. Outros dizem que Zacarias escreveu na sua velhice. Amém?
porque não é um contexto imediato, do capítulo 9 ao 14. Bom, qual é a mensagem prática do livro? Para nós terminarmos aqui. A primeira é que a luta contra o desânimo, né? Nós vamos ver que o profeta Ageu, ele começou a profetizar e animar o povo. E Zacarias, ele vem seguindo o profeta Ageu e falando: animem-se, porque Deus está conosco. Ele fará milagres, ele reconstruirá Jerusalém. Ele fará com que nós voltemos, né, para a nossa adoração antiga, né? E ele vai enfatizar também, né, acerca do amor ao próximo. Quando nós olhamos no decorrer da palavra do Senhor, nós vamos ver muito enfatizada essa questão de amar ao nosso próximo. Jesus, quando ele destaca essa questão, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo, não foi uma palavra jogada no vento, não, é porque aquilo é importante. Quando nós fechamos os olhos para o nosso próximo, se nós não temos um ressentimento, é porque tem algo errado conosco. Porque o amor ao próximo, ele tem que ser vital na nossa vida como cristão. Infelizmente, nós, muitas das vezes, fechamos os olhos para o próximo, para a necessidade do próximo. Eu não falo isso somente porque estou julgando a ninguém, eu falo de mim mesmo também. Porque a palavra que serve para você, serve para mim. Deus, quando Ele nos coloca aqui para falar, Ele não fala somente com vocês, Ele fala comigo também. E a Bíblia fala em Zacarias, acho que é no capítulo 7, que Deus, ele fica irado quando há injustiça. Ele fica irado quando não há amor ao próximo. Imagina o quanto isso é importante. Por isso que Jesus fala: o mandamento é este, segue este mandamento, ama a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Porque isso é importante. Lembre-se, amar ao próximo é importante. E a outra mensagem prática que nós aprendemos neste livro é que Deus nunca se esquece dos seus. Como eu já disse no início do estudo, ainda que você acha que Deus esqueceu de você, engano seu. Que Deus nunca se esquece de você. Ele está todo o tempo com você. Muitas das vezes nós queremos que Deus responda, porque Deus não fala comigo, porque Deus não age comigo, porque muitas das vezes esse silêncio é importante para que nós possamos aprender. Talvez se Deus falasse conosco agora, nós não iríamos aprender o que nós precisamos aprender. O povo ficou cativo durante 70 anos lá. Aprenderam. Viram? Lá em Esdras, nós vamos ver que Esdras chamou muita atenção deles com relação que eles estavam se misturando com mulheres pagãs, tendo filhos. E houve um grande arrependimento ali. Por quê? Eles aprenderam no silêncio. E muitas das vezes Deus fica em silêncio para nos ensinar certas coisas, não para nos humilhar, mas que nós possamos crescer. Crescer como cristão, crescer como pessoas,
Deus, ele nunca vai querer nos humilhar. Deus, ele vai querer sempre o bem, o nosso bem. Amém, irmãos? E a outra mensagem prática é que o Messias virá. Jesus está voltando, igreja. O rei está voltando. E há muitos de nós que estão dispersos, com as mentes dispersas. Procuramos, muitas das vezes, a satisfação terrena. E esquecemos que o rei está voltando. Jesus está voltando. Será que nós estamos preparados para a vinda do rei? Para a vinda do Messias? E era essa a mensagem do profeta Zacarias. O Messias está vindo. E ele fará coisas maravilhosas. Amém? Que Deus possa abençoar os irmãos grandemente, em nome de Jesus. Vamos fazer mais uma oração para que nós possamos terminar. Alguma pergunta, irmãos? Algum dos irmãos tem alguma pergunta? Amém? Então vamos orar? Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado mais uma vez por este momento na tua casa. Obrigado mais uma vez porque o Senhor falou conosco. Obrigado mais uma vez porque a tua misericórdia se estendeu sobre as nossas vidas. Ah, Senhor, se não fosse o teu amor, não estaríamos aqui nesta noite. Obrigado, Senhor, por cada vida que aqui já está, que irão chegar, por cada vida, Senhor, que nos escutou, Senhor, que ouviu a Tua palavra neste momento, que irá nos ouvir, Senhor, e que irá ouvir o Senhor falar através das nossas vidas. Pai, obrigado porque a Ti pertence a honra, a glória, o louvor e a adoração. Senhor, meu Deus, que o Senhor possa, Senhor, abençoar a cada irmão, a cada irmã, a cada jovem, a cada criança, Senhor, nesta noite. Assim é que eu te peço e te agradeço, desde agora e para todo sempre. Amém.